Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim contar para vocês como foi a minha experiência ao ler Ensaio sobre a Cegueira do José Saramago. Então vem comigo. Pessoal, que livro angustiante! Meu Deus do céu, que angústia que foi ler esse livro. Assim, ainda tô passando, porque acabei de ler ele ontem, então assim, ainda tá tudo indo muito fresco na minha mente. Para começar o vídeo, eu queria alertar: esse livro não é um estudo sobre a obra do Saramago, esse livro não é uma resenha sobre o livro, ele é apenas uma maneira minha de compartilhar com vocês a história, porque é um autor muito famoso, muita gente gostaria de começar a ler, né, Saramago, ou porque não teve contato, ou porque tem que ler para o vestibular. Então olha só o meu jeito de passar um pouquinho para vocês do que o livro se trata, de qual que é a história e da minha experiência ao ler, o que eu senti, como que foi, tá? Entrar em contato com essa história. Então vamos lá para o que o livro fala. O livro começa numa cena no trânsito, um carro parado no sinal, e aí o motorista de repente começa a enxergar tudo branco. E na verdade ele para de enxergar as coisas e só vê um clarão branco o tempo todo. E aí ele nota que ele tá cego, que é uma cegueira branca. E aí ele começa a gritar, o trânsito tá parado porque ele não sai do lugar. E aí as pessoas em volta tentam ajudar ele, alguém se oferece de levar ele embora para casa no carro dele, porque ele não tá enxergando nada. E é assim que a história começa. Ele é o primeiro cego. E por que o primeiro cego? E por que isso assim, de uma certa forma importante? Os personagens não têm nome no livro, nenhum deles tem nome. E isso me deu a sensação de que poderia ser qualquer um de nós. Eu acho que essa, na minha humilde opinião, né, na minha opinião de leitor, eu acho que isso faz com que o livro se torne mais próximo, que os personagens se tornem mais próximos, porque não tem um nome, foi o Zezinho, ou então, tipo, foi o Joãozinho, foi o motorista, foi o primeiro cego, e ele podia ser qualquer pessoa. Então nessa história nenhum dos personagens vai ter nome, vai ser sempre a descrição. Foi o primeiro cego, a mulher do primeiro cego, a rapariga de óculos escuros, o velho da venda preta, o médico, a mulher do médico, o rapazinho estrábico. É sempre assim, eles não têm nome, então poderiam ser qualquer pessoa que tem aquelas características, e isso é já o começo do quão angustiante essa história é. Porque você não sabe quem é, então pode ser qualquer um. Podia acontecer com qualquer um, inclusive com você. E você sempre fica com aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? E a partir daí a história começa a desenrolar. Esse primeiro cego vai no médico junto com a esposa, e o médico não tem explicação para a cegueira dele. Ele vai no oftalmologista e não tem explicação. Não é uma cegueira que a ciência conhece. É uma cegueira atípica. Ninguém jamais ouviu falar sobre aquilo. E aí o médico fala, né, faz uns exames, fala que é inconclusivo e fala: eu vou estudar sobre e depois a gente entra em contato. E nisso a história começa a revelar que outras pessoas que entraram em contato com esse primeiro cego começaram a também ter essa cegueira branca. Inclusive, a pessoa que deu carona para ele no carro, né, que deu carona não, que dirigiu o carro dele para casa dele, e o médico, aí depois a esposa dele, a esposa do médico. E tem uma pessoa dessas que eu já citei que não fica cego. Tem uma pessoa que não fica cego e acaba indo com todo mundo para onde o governo manda eles, como se fosse uma quarentena. Porque quando foi só com esse primeiro cego, o médico começou, ligou para um amigo, ligou para o outro, né, amigos médicos, e começou a analisar o que está acontecendo, por que será isso, você já ouviu falar? Aí ele, né, o médico também ficou cego e ele resolveu entrar em contato com, como se fosse um órgão regulador como se fosse o Ministério da Saúde. Ele entra em contato, e aí quando eles veem que aquilo começa a se tornar uma epidemia, eles falam assim: vamos pegar essas primeiras pessoas, que eram poucas no começo, e vamos isolar essas pessoas numa quarentena. Daí o governo promete que vai tomar conta dessas pessoas e que vai procurar por uma possível cura. Só que quando essas pessoas chegam lá,
que eles descobrem que era um lugar abandonado, era um antigo manicômio que estava abandonado há anos, não tem estrutura, não tem água potável para limpar as coisas, nem para tomar banho, nem para beber, e o governo promete, olha, a gente vai deixar vocês aí e vamos dar comida e tal, e vamos ver como é que vai ficar. E separa o grupo dos que já estão cegos numa ala e o grupo dos que tiveram contágio com os cegos, mas ainda não estão cegos numa outra ala. Só que nisso, uma das pessoas que tá lá dentro, essa pessoa enxerga, não vou contar quem é, e ela fica prestando atenção e contando para uma outra pessoa que sabe que ela é cega, né? E assim, começam a acontecer as coisas mais horrorosas que eu já li num livro, assim, de longe, parece que ele retratou o pior que a humanidade pode trazer num momento caótico, porque eles vão constatando que essa cegueira branca ela passa de uma pessoa para outra, eles não sabem como, mas ela passa, parece uma epidemia mesmo, vai contagiando ali dentro. O país, né, as pessoas que tiveram contato com pessoas que ficaram cegas vão ficando cegas e aquele manicômio vai enchendo. E assim, no começo o governo promete, olha, a gente vai botar comida aí pra vocês, né, as refeições. Só que, olha só, a gente vai só botar comida aí, sair correndo e não vai ter nenhum contato com vocês. As leis, as regras, o que vocês quiserem decidir, vocês vão ter que se virar sozinho. E o problema é que todo mundo lá dentro é cego, quer dizer, quase todo mundo, menos um personagem é cego. Então o que acontece? Essas pessoas não têm como se limpar, porque até porque não tem água lá dentro potável, tipo, o encanamento daquele manicômio que estava abandonado há muito tempo já não funciona mais. Elas não conseguem saber exatamente quanto de comida tem ali, porque elas são cegas, né? E mesmo essa pessoa que enxerga lá dentro, ela não pode fazer muita coisa, porque ela não quer demonstrar para as outras pessoas que ela enxerga, porque num lugar que todo mundo é cego menos você, a maior dúvida dessa pessoa era: o que vai acontecer comigo se as pessoas descobrirem que eu enxergo? Eu vou ser escravizada? Eu vou ter que ficar fazendo tudo para todo mundo o tempo todo. E o número de pessoas vai só aumentando. Chega um momento que tem 240 pessoas vivendo naquele lugar sem água, com pouquíssima comida, porque eles põem lá uma comida que eles acham que é o suficiente, mas não é, e aí começam os conflitos. Porque numa terra sem, né, num lugar sem lei, quem que vai dividir essa comida sendo que todo mundo é cego? E daí fica todo mundo desconfiando um do outro, porque ninguém enxerga para poder saber se o outro tá sendo honesto, né? E aí começam os absurdos que assim, a sensação ao ler esse livro é que eu tava lendo que eu tava vendo um filme de terror, suspense muito pós-apocalíptico, tipo zumbi. As imagens que iam passando por causa das descrições na minha cabeça eram sempre todas muito escuras, sempre tudo muito sujo, e o pior de tudo é a descrição da sujeira. Ele descreve a sujeira de uma tal maneira que parece que você está sentindo o fedor ali dentro, que você consegue sentir aquela sujeira e é nojento. Tem hora que você tem que parar e falar assim, não acredito que é nesse estado que essas pessoas foram largadas, né, pelo governo que prometeu cuidar. E assim, isso vem de uma crítica social também que o Saramago está fazendo, eu acredito, que é você depender exclusivamente do governo. E o que isso resulta, né? E aí vai acontecendo coisas horrorosas. Eles não podem sair porque aí eles estão presos, estão cercados por soldados. Então as pessoas que acabam tendo que sair são fuziladas. Muita gente morre por causa de confusão interna. E aí chega um ponto que chega uma pessoa lá dentro que tem uma arma, um dos cegos, e aí começa uma milícia ali dentro, e aí que você acha que as coisas não podem piorar, elas pioram, principalmente para as mulheres ali, que elas têm que fazer coisas inimagináveis para conseguir o que comer, porque essa milícia, né, que fica ali, essa gangue que se forma ali, cata a comida e fala que só vai entregar se receber coisas em troca. Então as coisas vão piorando, até que chega um ponto, assim, eles começam um grupo pequeno, aí vai aumentando, até que uma catástrofe acontece e o grupo
diminui de novo. E aí tem uma reviravolta na história. Então, assim, é um livro muito, muito bom. A descrição, o jeito que ele escreve, você fica imerso na história. E uma das coisas que eu queria falar é que não tenha medo de ler um livro do Saramago, porque eu tinha esse medo, porque eu sempre vi resenha assim, mas o Saramago não tem pontuação, ele não põe travessão para diálogo, ele não só põe vírgula, é tudo inteiro texto, é difícil de entender, não tem nada difícil de entender na escrita do Saramago. O jeito que ele escreve é um jeito bem fluido, a história é fácil de você ler no sentido de que a escrita dele não é difícil. Essa falta de pontuação, na verdade, na minha opinião, fez com que a história ficasse mais fluida. Esse livro foi o livro que nós lemos no Clube do Livro esse mês, e uma das coisas que foi comentado lá nesse encontro é que parece que, como ele não colocou essa pontuação, parece que é uma pessoa te contando a história. Então, fica mais fácil de você ler entendendo essa história. O problema desse livro ser um livro não difícil de ler pela escrita dele, mas ele é um livro difícil de engolir pelas coisas que acontecem com os personagens. É um livro que você precisa respirar às vezes, que você... São situações que é difícil de acreditar que uma pessoa possa fazer com outra. Então ele não é um livro difícil de ser lido, mas ele é pesado. Ele é um livro assim que você fica... Não acredito que a humanidade possa fazer isso, mas numa situação de calamidade, eu acho que infelizmente é uma coisa que ele imaginou o pior cenário possível, mas não acho que seja extremamente impossível de acontecer num momento de calamidade. A gente sempre vê filme falando sobre apocalipse zumbi ou uma epidemia no mundo, e se uma epidemia assim fosse acontecer, não é como se todo mundo fosse ser super gentil e amigável e amável com todos, e aqui tá o pior cenário possível. Então ele é difícil de você ler pelas situações que acontecem com os personagens, mas a escrita do Saramago ela é bem fluida, pelo menos foi o que eu senti. Eu não sei também se é o meu cérebro de professora que tá acostumada a ler coisas sem pontuação, ler coisa... Ele não escreve errado, mas assim, o que eu quero dizer é que eu tô acostumada, meu cérebro já vai corrigindo e daí eu vou entendendo. E uma outra parte que às vezes você fica na dúvida de quem tá falando, se você voltar ao parágrafozinho e ler, você entende, para mostrar para vocês, olha, assim, ele realmente, as pessoas vão conversando entre vírgulas, não tem parágrafo, não tem travessão, entendeu? O livro é todo direto, mas para mim não foi difícil de ler ou de entender a história por causa disso, por causa dessa falta de pontuação, para mim não interferiu. O que eu achei difícil, que foi um livro um pouco mais demorado de terminar de ler, realmente porque ele põe aqui o que de pior pode acontecer com as pessoas. Eu dei uma pincelada muito de leve, assim, na história, sabe? É um livro que fala sobre a cegueira e o tempo todo ele faz metáforas, comparações sobre o pior cego, aquele que não quer ver, em terra de cego, quem tem olho é rei, essas coisas ele vai incluindo isso dentro da história e vai divagando sobre a realidade da vida, sobre a realidade de como as pessoas interagem, como é difícil você tá numa situação dessa, lidando com pessoas de tudo quanto é tipo e ter que viver. Você tem que vai vivendo, e é isso que acontece com os personagens. Então, assim, é difícil, principalmente as descrições da sujeira, da nojeira, de como as coisas foram ficando, e daí o mundo foi ficando daquele jeito. Porque chega um ponto que todo mundo tá cego, tipo, todo mundo, não só quem tá ali dentro da quarentena, mas todo mundo fica cego, menos uma pessoa. Vocês têm que ler o livro para saber, e também para saber como que essa pessoa reage dentro dessa situação. Todo mundo, no mundo, hoje, o nosso mundo é um mundo com a maioria das pessoas que enxergam e a minoria das pessoas não enxergam. E se fosse ao contrário, se fosse um mundo em que 99% das pessoas não enxergasse e tipo uma pessoa enxergasse, o que ia acontecer? Como que seria esse mundo? Então é meio que isso que ele retrata aqui. Tá? Então eu indico muito esse livro, é um livro muito importante para você ler, mas
esteja preparada. É um livro que eu parei de ler esse livro na metade, li O Pequeno Príncipe, fui ler uma coisa mais tranquila e fofolete, porque olha, é complicado, é muito angustiante. Você vai virando as páginas e vai vendo aqueles horrores, mas vale muito a pena ler, vale muito a pena ler, tá? Então é uma dica e um pouquinho de como eu me senti lendo esse livro. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo. Tchau!